Bom dia, bom dia, bom dia, povo! Sexta-feira, famoso sextou. Nós estamos aqui na capital, exatamente às 6h37 da manhã. A gente está aqui com 18 graus, um clima dúbio aqui, tem um sol de um lado, até de óculos de sol. E do outro lado tem as nuvens acinzentadas. E nós estamos na torcida pro sol ganhar, né? Então vamos lá torcer pro final de semana ser de sol aí, pra gente poder aproveitar, curtir um pouco, sair de dentro das quatro paredes, né? E nesse frio aí é quatro paredes, né? É casa, trabalho, trabalho, casa e só. Então, tem uma galerinha mais ousada aí que gosta do frio, mas eu particularmente prefiro o calorzão. Então, tô na torcida aí pra fazer calor. Fiquei 2 dias aí sem gravar, tava em viagem a trabalho aí no interior. Graças a Deus tivemos uma boa viagem. Podemos ver ali presencialmente a equipe e tudo mais. Muito bom, muito proveitoso. Fiquei com saudade da minha casa, da minha esposa, da minha filha. Mas estamos de volta. Vamos enfrentar esse trânsito aqui, graças a Deus. E a ideia hoje é comentar um pouquinho sobre o texto devocional que está em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Ele fala assim, olha: sejam caridosos, sejam benevolentes em todo tempo, enquanto há tempo, né? Ou em todo tempo. Só que ele coloca uma ponderação a partir dessa frase. Ele coloca assim: mas principalmente ou primeiramente aos domésticos da fé. Então é interessante, né? Em vários trechos e textos da Bíblia a gente vai ouvir muito sobre a caridade, sobre a generosidade, sobre não colocar o coração no dinheiro. Então o problema não é ter dinheiro, o problema é colocar o coração nele. A ganância no sentido mal da palavra, acumular riquezas não com um fim, ou para um destino. Às vezes você precisa acumular para poder adquirir um bem ou abrir tua empresa, é natural, né? Ter algum acúmulo de riqueza por algum tempo e tudo mais. Mas a preocupação na palavra é o acúmulo só pelo acúmulo, né? Como diz o texto da parábola: louco, hoje mesmo pedirão tua alma, né? Para quem ficará esses bens todos aí que você acumulou? Então a preocupação da palavra é no dinheiro, no acúmulo dele, como um fim, né? E Deus coloca o mamon como rival, né? Ou você escolhe Deus ou você escolhe o dinheiro. Então, ou a riqueza ali, né? Então não há um problema em ter, né, ou buscar recursos, até porque na nossa sociedade contemporânea aí, sem recurso não faz nada, né? Inclusive quem não tem condições precisa contar até com recurso do governo, de ajudas, ONGs e tudo mais, né? Então é uma necessidade, né? Mas falando especificamente desse texto, então ele vai falar que a gente precisa ser generoso. Então acho que o ponto inicial aqui pra gente comentar é o fato da gente aplicar generosidade. E quando a gente fala disso, geralmente, até comecei por isso, mas geralmente atrela-se a recursos financeiros. Então generoso é aquele que vai lá e doa cesta básica, é aquele que vai lá e compra roupas ou compra cobertores na época do frio, paga, compra lá X mil marmitas para poder distribuir, ou financia uma ONG, ou financia ali melhorias, benfeitorias
na sua comunidade, tantos outros aspectos, né? Acho que é claro para todos que é necessário manter o coração generoso, porque isso afasta a ganância, né? Mas um ponto que eu queria abordar aqui é como é que a gente pode ser generoso em outros aspectos que não sejam financeiros. Porque às vezes você pensa assim, mas eu não tenho tanto recurso para ser generoso, então vou ficar aqui no meu cantinho e tal. E às vezes a tua generosidade pode ser você ceder um espaço do teu tempo, sabe? Às vezes você tem um talento ou uma habilidade, né, que poderia ser aproveitada utilizando o tempo para pessoas com alguma necessidade ou com mais necessidade, e nesse usufruto aí do tempo e da tua habilidade poderia abençoar vidas. Isso também é generosidade. Então vamos supor, eu tô abrindo meu negócio agora, tô abrindo uma barbearia, ou tô abrindo um salão de cabeleireiro, e eu não tenho recurso financeiro, tá tudo... Eu precisei pegar um empréstimo lá no banco para poder abrir o negócio e tal, tô com um monte de parcela, tudo bem. Você não vai ter recurso financeiro aí para talvez ser generoso, mas você poderia pegar um dia do mês, por exemplo, e ceder o teu talento aí, o teu tempo, para ir numa campanha ou numa comunidade e fazer cortes ali a custo mínimo ou até mesmo gratuitamente, né? Então, tem outros aspectos na área da medicina, por exemplo. Eu vejo diversas campanhas que tem aqui da Boa Visão, e aí mede pressão, mede glicemia, faz doação de sangue. E para isso, né, para isso acontecer, você precisa ter profissionais ali, né? Utilizar os instrumentos, o ferramental ali, enfermeiro, técnico, às vezes até médico mesmo, né? Então é interessante que a generosidade não está só no dinheiro, né? Ela pode ser muito bem aproveitada com a tua formação, teu talento, mas para isso do tempo, né? Precisa do tempo. Isso no aspecto físico ali, mas no aspecto emocional também. Quanto do nosso tempo a gente não poderia ser generoso para ouvir, né? Seja pessoas aí do nosso hall de amigos, do nosso hall de colegas de trabalho, família. E aí a gente tem N fatores ou N aplicações, né, de uso do tempo aí. Nesse caso é tempo e ouvido, né? E muitas das vezes as pessoas só precisam ser ouvidas, cara. Aprendi um pouquinho nessa caminhada aqui que nem sempre a gente precisa dar a solução para as pessoas, sabe? Muitas das vezes vai ser útil, né? Apontar um caminho, tentar resolver o problema, ou tentar identificar a causa, o porquê que isso aconteceu. Mas no fundo as pessoas querem talvez serem ouvidas só. Então só o fato de você estar junto, estar com a escuta ativa ali, tá prestando atenção, tá participando, você não vai dar uma solução, vai ser a tua presença, né? E o fato de você estar de fato prestando atenção, conversando, consciente ali, já é uma generosidade, tá? Aí a gente tem o aspecto de generosidade dentro da comunidade, da sua comunidade, do seu bairro, né? Então o que você pode fazer de benfeitoria pro seu bairro? Eu vejo que em locais aí que a turma faz uma hortinha do bairro, faz um negocinho do bairro, troca de
vezes a pessoa tem eletrodoméstico, quer trocar, quer pegar um novo, mas o que já tem tá funcionando, faz uma feirinha ali, vende a custo mínimo, faz um bazarzinho. Então, às vezes essas coisas elas vão abençoar outras que talvez não tenham tanta condição para comprar. Às vezes tem uma roupinha legal lá que você já enjoou, e aí tem outra pessoa que tá precisando, não tem um recurso para ir lá no shopping comprar, ela compra ali no bazarzinho, na feirinha do condomínio, sei lá, do bairro, na rua, ou no brechózinho mesmo. Às vezes, né, a pessoa não tem uma possibilidade, né? Então ali é uma alternativa. E às vezes tá lá estocada no teu guarda-roupa lá. Tem roupa até com etiqueta que não usa. Não é o nosso caso aqui, mas a gente sabe que muitas vezes compra coisa por impulso e tal. As pessoas vão acumulando ali. E aí eu vejo que é psicológico, né? A pessoa compra pelo prazer da compra, né? Não pelo produto em si. E estoca lá as coisas e tá lá. Às vezes até embaladinho, tá no plástico aí, até com cheiro de novo. E não usa, né? Então pega lá uma fatia do que você não tá usando ou doa, né? Vai lá na doação. Aqui no condomínio mesmo tem dois ou três lugares que são aqueles tonéis onde você põe a tua doação lá, roupa, brinquedo, acessórios e tal. E aí periodicamente vem lá a campanha, busca isso e faz a distribuição. Então às vezes você não consegue resolver diretamente, né? Mas tem locais onde você pode deixar aí sua doação e tudo mais. Então você pode não só doar o dinheiro, mas você pode doar o tempo, você pode doar a tua habilidade, você pode doar bens que estejam em desuso, ou você pode, no mínimo, talvez vender ou oferecer, prestar o serviço aí, né? O teu serviço que você cobraria um valor mais alto pelo mercado, mas por uma benevolência aí você vai e coloca isso num preço mínimo, né? Então tem tantas aplicações aqui de generosidade que se a gente fosse falar aqui corrida a gente passaria algumas horas, né? Mas para não tomar muito tempo, eu queria agora falar sobre a parte B do versículo. Paulo vai falar assim: olha, façam tudo isso enquanto vocês têm tempo, sempre que puder, né? Façam isso, sejam generosos, sejam benevolentes, façam doações, façam boas ações, mas principalmente aos domésticos da fé. E aí a gente tá claro aqui que a gente está falando da comunidade cristã onde você participa, seja na tua igreja evangélica, seja na tua célula, seja na tua comunidade católica, o que for, independentemente do viés religioso, né? E até mesmo para outros aspectos, né? Outras religiões que têm algum fundamento na Bíblia, que creem que esse texto é inspirado, né? Se a gente for olhar a característica que Paulo está colocando para os Gálatas ali, é a característica de você olhar o que está mais próximo. E aí, como a palavra de Deus ela é tão viva, ela é tão atual, que se a gente olha para o aspecto nosso aqui, 2025, e de uma década para cá, com o avanço aí das redes sociais e tudo mais, quantas vezes você já foi impactado aí no Instagram, no TikTok, no Facebook, com pedidos de ajuda, vaquinha, não sei pra quem, que você não sabe nem onde tá. Não tô dizendo que são fraudes ou que é mentira, eu acredito que sim, exista, talvez numa parcela pequena, mas exista, né, fraudes e tudo mais. Mas supondo que é uma necessidade mesmo do fulano que tem uma debilidade ou
E a pessoa tá lá longe, tá em outro estado, em outro país. Então, quando o Paulo vai advertir ali, mas principalmente aos domésticos da fé, é porque o ideal é que a gente busque aquele que está mais próximo da gente, porque a gente vai não só entregar a generosidade, a benevolência, mas o fato de estar perto demonstra o cuidado, né? Acho que um aspecto da comunidade cristã é justamente a eclesia, né? A igreja, o corpo, essa unidade, é você estar junto. Então não é só, vou fazer um Pix aqui, ou vou entrar numa vaquinha online e ponho lá no cartão de crédito um valor e passou, vamos para o próximo rio, ou vamos para a próxima publicação, enfim. Então o aspecto aqui é da unidade. Se eu sei que tem um irmão que está passando uma necessidade e eu posso contribuir, eu vou privilegiar esse irmão do que um que está mais longe, porque aqui eu vou estar não só apoiando com recursos financeiros, mas na maioria das vezes também apoiando com a presença. É chorar junto, é sofrer junto, para quando a dor, a dificuldade, o problema passar, você vai sorrir junto, vai celebrar junto, vai construir junto. Então a recomendação ali tem todo um contexto de igreja, né? Igreja local, igreja de bairro. Tô falando nem de mega comunidades assim. Talvez para as mega comunidades a célula, né? Tem o irmão da célula ali, poxa vida, tá passando uma dificuldade, teve um problema aí, a família teve um problema de saúde, precisa comprar um medicamento caro, era inesperado, não tem recurso. Pô, é mais fácil fazer uma vaquinha entre os irmãos próximos e ajudar do que esperar que uma vaquinha online resolva, né? Isso a gente poderia aplicar também para a família, né? Então, poxa, você tem um familiar que você sabe que precisa, que não é, como fala, o que eu posso falar aqui sem denegrir ninguém. Você sabe que é uma necessidade pontual, né? E aí você conhece, você sabe se é necessidade pontual ou se é só preguiça, entendeu? Então, se é necessidade pontual mesmo, poxa, por que não abençoar alguém que é da sua família, tá mais próximo, do que alguém que tá distante assim, sabe? Eu vi uma publicação aqui na internet, eu vou doar, que me impactou, as imagens são muito fortes e tal. Eu entendo. E se você tiver recurso para abençoar todo mundo, amém. Eu desejo isso para minha vida. Falo muito isso lá em casa para Thaís. Eu sempre coloco meus pedidos diante de Deus com um objetivo: que se eu tenho mais recursos financeiros, eu posso contribuir mais, eu posso ajudar mais, posso abençoar mais. E a palavra, ela reforça isso que ela diz: é melhor dar do que receber. Então, se é melhor estar na posição de quem doa, então eu peço que Deus me abençoe mesmo com recursos. A gente aprendeu a administrar os recursos, né? E a gente, na medida do possível, vai abençoando com o que a gente pode aí, quem está próximo, quem é família. E aí, com certeza, também a comunidade. Particularmente, eu sou a favor dos dízimos e ofertas. Tem gente que é contra. Eu, pela palavra, entendo que é um princípio. Eu acho que a ordenança está mais pro aspecto do Velho Testamento, mas o princípio ele existe, né? Então, e não estou nem pensando no que muito se usa, né? Você precisa dizimar porque senão o devorador vai não sei o que e tal, olhando ali pro aspecto
do Velho Testamento ali, em Malaquias 3:10, né? O famoso Malaquias 3:10. Então, isso não me vem à mente, por mais que esteja no texto, mas a minha preocupação é justamente não deixar subir no coração nenhuma avareza, né? Então, ofertas, dízimos, é sempre importante para dar uma bloqueada essa característica pecaminosa, né? E principalmente aí também a questão de você doar para quem precisa, mas com aspecto sempre na perspectiva do raio de atuação. Então você tá ali na tua casa, tá na tua comunidade, tá no meio da tua família, tá no meio da tua igreja. Você tem um raio de atuação. Pô, tem alguém precisando? Eu tô com recurso, tô com uma roupa, tô com dinheiro, tô com tempo. Nesse meu raio de atuação, nos meus contatos, tem alguém que tá precisando? Poxa, se tem alguém precisando de um recurso financeiro, é uma necessidade ali e tudo mais, poxa, por que não doar no teu raio de atuação? Se todo mundo pensar assim, a gente vai ter sempre gente abençoando e gente sempre não abençoada. E nos grupos mesmo de contato, tá? Mesmo vale pro trabalho, às vezes tem um colega, um par ali, um conhecido que teve algum incidente e precisa de uma ajuda. Aqui muito se vê assim, fazer ali o chá de fralda, por exemplo, faz o pix do casamento, tudo mais. Eu acho legal pra caramba essas coisas. Eu sei o quanto isso ajuda, porque eu já contei aqui no testemunho alguns dias. Nós somos muito abençoados assim pra seguir ali com a jornada de casamento, até que no finalzinho ali no 45 do segundo tempo, Deus abriu uma porta ali para poder sustentar depois toda a nossa vida conjugal aí, os avanços que a gente teve, né, depois de casados. Mas no processo ali entre noivado e casamento, fomos muito abençoados. Isso porque eu contei ali só 3 coisas, tá? Teve tanta coisa que aconteceu ali, tantos irmãos que ajudaram, que é absurdo assim de histórias que a gente tem nesse período. Então, irmão, eu vou citar um aqui, por exemplo. Já tava com a casa, a parte interna pronta, e eu precisava fazer ali a parte da elétrica. Como eu tinha estudado, né, então eu mesmo comprei os materiais, tudo, ia fazer a instalação. Aí eu lembro que eu tava voltando para casa de ônibus numa quinta-feira, quarta-feira, e meu plano era fazer toda a parte elétrica no sábado e no domingo, lá na casinha. Não era uma casa muito grande, né? Então 2 dias daria tranquilamente para fazer. Eu já tinha feito todo o esquema elétrico. Aí eu lembro que logo na saída assim do ônibus ali na rodoviária, eu encontrei com um colega que tinha sido meu colega de faculdade. A gente fez TCC juntos, voltava juntos, tinha um grupo ali, né, que voltavam juntos, né, da faculdade, pegava trem e tudo mais. Fazíamos os trabalhos, né, e inclusive o TCC. Encontrei um desses colegas no ônibus, ele tá contando ali, ó, tá, eu vou casar e tal, a casa já tá quase pronta, preciso fazer a parte elétrica agora, comprei os materiais no final de semana aí, peguei um desconto e vou fazer agora nesse final de semana. É mesmo, você vai fazer final de semana? Eu falei, vou. Meu plano é começar no sábado, terminar no domingo no máximo, e ficar lá o tempo que for necessário para terminar nesses 2 dias. Aí ele falou, então eu vou fazer o seguinte, nesse final de semana não tenho programação nenhuma, eu vou lá te ajudar. Pô, como é que você agradece um negócio desse, cara? Não tem
explicação. E aí no sábado de manhã, eu lembro que eu tomei café cedinho, era 7 e pouco. 8 horas da manhã comecei, já tava organizando as bitolas dos cabos, as cores, tudo mais, planejando, já distribuindo e tudo mais. Quando é 8h30, 9 horas, se eu não me engano, já o colega chegou lá e ficou lá até tarde no sábado. E aí, pelo fato de estar em 2, foi muito mais rápido. No domingo eu só precisei fazer ajustes assim, encaixar ali a parte de tomadas e tal, coisa mais de execução de um só mesmo. Então você vê, alguém foi generoso comigo. Ele talvez não tinha recurso financeiro ali para me ajudar, mas ele teve um dia e me abençoou muito. É a Daga, que Deus abençoe ele. Faz muito tempo que eu não falo com ele, mas onde ele estiver aí, que Deus abençoe ele, porque através de uma ajuda dele a gente conseguiu ir rápido ali no processo, e a generosidade estava ali, né? O tempo e a habilidade, como ele estava quase formado também, de toda a capacitação técnica que eu, né? Então por isso que eu falo, às vezes a generosidade não é só o dinheiro. Às vezes um dia que você pode ajudar alguém aí numa tarefa, você não sabe o valor que isso gera no coração da pessoa. Você não tem noção de quem é abençoado com uma generosidade do tempo. Por isso que eu gosto de reforçar aqui. Às vezes você fica só pensando assim, é o dinheiro, eu não tenho dinheiro para ajudar. Tá, você tem tantos talentos, tantas coisas que você já construiu, que você poderia ser benevolente. Olha, eu tô já com o narizinho aqui apontando a alergia por causa do frio. Mas conseguimos fechar aqui a devocional de hoje. Gálatas 6:10, sejam benevolentes, mas principalmente aí aos domésticos da fé, ou seja, aqueles que estão mais próximos, né, do teu raio de atuação. E seja generoso em todos os aspectos. Uma boa sexta-feira para todos. Desejo aí uma bênçãos mil. Você possa ser muito produtivo aí no teu trabalho. Você que está procurando um emprego, que você consiga aí uma vaga legal, empresa legal, com benefícios legais. Você que está aí empreendendo, e aí o final de semana é a grande oportunidade de faturar, então trabalhe mesmo. Que Deus abençoe aí para você ter um contingente de funcionários apostos aí na sexta, no sábado, no domingo, para você faturar bem. Você que vai viajar aí de férias, Deus abençoe aí, proteja, né, trajeto, a estadia. E você que está com algum problema na saúde, que o Senhor venha curar, e nós cremos no milagre, né? Que Deus venha curar a tua enfermidade. E se não for da vontade dele curar, que através da intervenção dos médicos ele possa guiar as mãos aí e as orientações para você se sentir o mais confortável possível. Desejo a todos aí uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Em nome de Jesus, abençoe a todos. Valeu!